Ela fala da sua vida íntima, de forma direta, seca, sem muita metáfora. E falando de si mesma, ela fala da sua classe social, do seu grupo e do seu país. A escritora Annie Ernaux é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos conhecer um pouco da sua vida e da sua obra. E na segunda parte do vídeo eu vou falar de alguns filmes inspirados nos livros dela. A ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2022 é Annie Duchesne, nome de solteira de Annie Ernaux, que nasceu em 1940 na Normandia, na França. Ela cresceu em uma cidade chamada Yvetot, onde os seus pais geriam um café-mercearia. Ela formou-se em letras modernas e foi professora de literatura no Centro Nacional de Ensino por Correspondência por mais de 30 anos. Foi só no ano 2000 que ela deixou o ensino para se dedicar integralmente à escrita. E ela foi a primeira autora francesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Com mais de 20 livros publicados, a autora se dedicou a uma só tarefa: a escavação da sua própria vida. Apesar de Annie Ernaux ser considerada um dos grandes nomes da autoficção contemporânea, ela diz que escreve algo entre a literatura, a sociologia e a história. A autora diz que nos seus livros não há autoficção, e sim fatos biográficos. As coisas são claras para mim, do ponto de vista do conteúdo e do meu trabalho. Eu estou na não ficção. Na minha escrita, procuro a forma que dará mais verdade, porque a verdade é ligada à forma. Eu adoro essa frase dela, porque aqui no canal eu sempre falo para vocês como é importante a gente olhar para a forma da arte, para além do conteúdo e dos temas. A forma influencia muito a recepção de uma história, e Annie Ernaux escreve de um jeito límpido e até seco, que tem muito a ver com os fatos que ela deseja narrar. Em maio deste ano, a revista The New York Times Magazine publicou um perfil da laureada escrito pela também escritora Rachel Cusk, autora da trilogia Esboço. Aqui no Brasil, o perfil foi publicado pela revista 451. Eu separei um trechinho do texto. Apesar das diferenças entre a minha vida e a de Annie Ernaux, conforme fui lendo, eu me sentia mergulhada num estado de identificação cada vez mais profundo. No entanto, parecia que eu me identificava com coisas que ninguém costuma confessar. Como é que ela, com a simples história das suas origens, aprendeu com tanta convicção a tragédia humana que é a capacidade de nos tornarmos seres não livres? A resposta talvez esteja em sua fé na escrita como atividade sagrada e transcendente. Ela acreditou na escrita, feito algumas pessoas acreditam na religião, como uma esfera onde o eu, a alma, pode encontrar abrigo. Ela escreveu seu primeiro romance em 1974, Les Armoires Vides, em português algo como Os Armários Vazios. Esse é um relato ficcional do seu aborto ilegal. Ela escreveu esse livro em segredo, enviou para uma editora em Paris e colocou como endereço a escola em que ela lecionava na época. Ela não anexou sequer uma carta de apresentação. E as semanas em que ela esperou a resposta da editora foram preenchidas por um entendimento grave do que ela havia feito. Quando ela, enfim, recebeu a carta de aprovação, ela se deu conta de que aquilo tudo não seria um acordo secreto com o mundo. Ou seja, as pessoas que a conheciam, principalmente o seu marido e a sua mãe, também leriam o relato. No passado, a mãe de Annie Ernaux já havia queimado diários e cadernos da filha. Isso por conta do terror que ela sentiu diante do conteúdo, pensando no que ele significaria para o futuro da sua filha. Mas com a aceitação oficial de uma editora, a mãe então legitimou os escritos da filha. A França é um país que se orgulha muito da sua cultura literária, então a notícia do Nobel de Literatura encheu o país de orgulho e alegria. Mas junto com a notícia vieram também alguns ataques surpreendentes, cheios de veneno. Como uma mulher que escreveu apenas sobre si mesma pode receber o maior prêmio do mundo literário? Essa foi a pergunta de alguns críticos franceses. O ódio dirigido à autora nas redes sociais
Aliás, depois do anúncio do Nobel de Literatura, foi tão assustador e descontrolado que virou até notícia nos jornais franceses. A realidade é que na França, a exposição de aspectos sem glamour da vida feminina, do ambiente doméstico, era considerada desagradável. Além da inveja, é claro, de parte da velha guarda literária masculina. Apesar da reverência francesa pela literatura, foram necessários olhos não franceses para enxergarem o verdadeiro valor de Annie Ernaux. A voz da autora, tão diferente de outras, contava a história de uma França que raramente se ousou expressar. No perfil escrito por Rachel Cusk, ela diz também como Annie Ernaux usou os seus estudos e a sua escrita para mudar a realidade em que ela vivia. Afinal, a sua família era de trabalhadores simples, mas foi justamente essa realidade que a moldou como escritora. A autora diz que foi com o livro O Lugar que ela finalmente passou a se ver como escritora. Nesse livro, ela rememora a sua relação com o seu pai, que foi se distanciando da filha conforme ela alcançava uma certa mobilidade social. A autora também fala como é difícil se mover na hierarquia francesa. Aqui no YouTube tem uma entrevista com a autora de mais ou menos um mês atrás. As legendas estão em inglês, eu deixei o link na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar mais. Nessa entrevista, que eu achei bem interessante, ela diz que o seu projeto de escrita, de certa maneira, é para vingar a sua classe social. Falando da sua vida, da sua família, do cotidiano de pessoas que viviam uma realidade bem distante daquela dos ambientes da arte, dos ambientes intelectuais, Annie Ernaux fez a esfera íntima ganhar amplitude política. E de quebra, conquistou leitores no mundo todo, porque os seus livros, em sua maioria, são curtos e têm uma linguagem simples e acessível, mas não são simplistas. Aqui no Brasil, os livros dela são publicados pela editora Fósforo. Na descrição do vídeo tem o link para vários deles e eu quero saber se vocês já leram alguma coisa dessa autora fascinante. Je n'ai pas de courage qui me pousse à parler de choses dont on ne parle pas. C'est pas du courage, c'est du désir de fouiller un domaine qui n'est pas exploré. Uma das experiências recentes mais fortes que eu tive no cinema foi assistindo ao filme O Acontecimento, baseado no livro de mesmo nome de Annie Ernaux. O filme foi dirigido pela francesa Audrey Diwan e eu assisti no cinema ano passado e, pelo que pesquisei, ele está atualmente disponível nos streamings da HBO e da Amazon Prime Video. Comenta aqui embaixo se você já assistiu a esse filme. Com certeza ele está na lista dos mais fortes e impactantes de 2022 e o tema é difícil mesmo: aborto clandestino. No livro, a autora conta a sua experiência com o aborto clandestino que ela fez para conseguir prosseguir com os seus estudos. O livro foi lançado em 2000 e ela retoma essa experiência de décadas antes. Ela recorre justamente à escrita para relembrar e elaborar através da linguagem esse evento tão marcante. Como em outros livros dela, o que é íntimo acaba ganhando uma camada política e esse evento da sua vida privada ecoa traumas e experiências de mulheres do mundo inteiro que ainda hoje precisam recorrer a um aborto clandestino. Em 1963, Annie Ernaux, então com 23 anos, uma estudante de letras, engravida do namorado que ela tinha acabado de conhecer. Sem poder contar com o apoio dele ou da sua própria família, em uma época em que o aborto na França era ilegal, ela se vê totalmente sozinha, precisando resolver a situação. Com a ajuda de entradas do seu diário e memórias guardadas há muito tempo, só 40 anos depois, Annie Ernaux reconstrói tudo o que ela teve que passar para conseguir fazer esse aborto clandestino. Gente, e o filme optou por mostrar toda a crueza da situação. Ela se vê enganada por um médico que disse que ia ajudar, mas na verdade mentiu. Ela tentou fazer o aborto sozinha com instrumentos inapropriados, sofreu sangramentos e se viu aterrorizada diante da possibilidade de ser presa ou mesmo morrer. Uma das cores mais presentes no filme é o azul. Ele passa a sensação de isolamento que ela sentiu
e também a frieza que ela encontrou nas outras pessoas quando ela tentou pedir ajuda. A atuação da atriz Ana Maria Vartolomei é impecável, ela consegue passar toda a ansiedade, o medo e a tensão dessa situação tão delicada. O filme ganhou vários prêmios, incluindo o Leão de Ouro no Festival de Veneza, e com certeza é o filme mais famoso baseado em um dos livros de Annie Ernaux. Outra obra da autora que também rendeu uma adaptação para o audiovisual é o livro Paixão Simples, lançado em 1992. No Brasil, o filme recebeu o título de Pura Paixão, mas eu prefiro o título original do livro e honestamente não entendi direito por que eles fizeram essa mudança. Dá para assistir na Netflix ou então alugar na Amazon Prime Video, Google Play ou YouTube. Bom, no livro, Annie Ernaux esmiuça o estado de apaixonamento absoluto que ela viveu quando, já divorciada, mãe de 2 filhos crescidos, se vê envolvida com um homem casado. Eu separei um trechinho do livro aqui para vocês. Quando eu era criança, o maior luxo para mim eram os casacos de pele, os vestidos longos e as mansões à beira-mar. Mais tarde, passei a achar que o luxo era ter uma vida intelectual. Agora, me parece que é também a chance de viver uma paixão por um homem ou por uma mulher. A autora conta que viveu essa paixão de forma intensa e dramática. Ela passava os dias tensa, esperando uma ligação dele ou então uma visita. No livro, ele é chamado simplesmente de A. Ela não se importava que ele não tivesse interesse por coisas artísticas e intelectuais, segundo ela mesma, e preferisse assistir novelas e programas de quiz. A autora conta também que trocou os livros pelos horóscopos das revistas femininas, comprou vestidos e lingeries para impressioná-lo e trocou a música clássica por canções de amor. Além disso, ela conta que desejava o ócio completo. Isso para poder se entregar sem limites às sensações e narrativas da sua paixão. Eu achei muito interessante essa formulação da escritora, porque a paixão, apesar de ser uma experiência que mexe com o corpo, física, é também, de certa maneira, uma narrativa imaginária, porque a pessoa apaixonada não consegue ver o seu objeto da paixão de forma objetiva e realista, como ele de fato é. O filme, dirigido pela franco-libanesa Danielle Arbid, conta a história da professora universitária Helene, que se envolve com o diplomata russo Alexander Svitsyn. Ele é cheio de tatuagens estranhas, incluindo uma do Vladimir Putin. Enredada em uma paixão descontrolada, Helene logo fica obcecada por ele, em uma relação de dependência, esperando ele a procurar. Ele é casado e ela diz que não se importa que seja ele quem diz quando e como os dois podem se encontrar. É ele quem liga para ela e é também ele quem diz quando que ela pode procurá-lo. Logo na primeira cena do filme, a personagem, em uma narração em off, diz que durante esse período da sua vida, tudo o que ela fez foi esperar por um homem. Ela continuou trabalhando e cuidando do filho, mas ela conta que nada disso parecia conectado com a realidade, porque a sua cabeça estava totalmente vidrada nesse homem russo misterioso. Tem uma cena até meio engraçada que muita gente pode se identificar. Ela dá um Google no nome dele para descobrir mais fatos sobre a sua vida. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Vivendo esse estado agudo de paixão, a personagem quase deixa a sua vida toda desmoronar. O filme tem várias cenas quentes e, nesse sentido, me lembrou o clássico O Amante de Lady Chatterley, com toda a sua sensualidade. Mas eu acho que compensa muito mais ler o livro de Annie Ernaux, porque o filme, no final das contas, ficou repetitivo e eu achei um pouco chato. Uma curiosidade meio bizarra do filme é que o ator que interpreta o diplomata russo é um famoso bailarino chamado Sergei Polunin. Ele ganhou destaque no famoso Ballet Royal de Londres aos 20 anos. Ele foi o bailarino mais novo contratado pela companhia. Ou seja, super talentoso, mas recentemente ele sofreu um cancelamento brabíssimo porque deu várias declarações homofóbicas. Fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu descobri um filme feito pela própria Annie Ernaux chamado The Super 8 Years. Esse filme é uma compilação de momentos
momentos quando seus filhos eram pequenos e sua mãe morava com ela. Infelizmente, o filme não está disponível pra gente assistir em nenhum streaming e eu fiquei com muita vontade de ver, porque só pelo trailer a gente é transportado para uma outra época. E esse registro da sua vida íntima que ela fez através de imagens tem muito a ver com a sua literatura. No trailer, ela conta que nessa época ela não conversava nem com seu marido, nem com a sua mãe sobre o que ela escrevia. E ela mal imaginava que alcançaria anos depois a projeção que ela tem hoje. O título do filme faz referência também à câmera Super 8, o equipamento que ela usou para captar todas essas imagens no começo da década de 70. Agora me conta aqui embaixo qual a sua relação com essa autora tão interessante. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!